Bem-vindos ao programa Bíblia e Teologia, com o Henrique Martins, um podcast dedicado à exposição bíblica e ao ensino teológico. Esperamos que desfrutem do programa. Olá, e bem-vindos a mais um episódio de Bíblia e Teologia. Estaremos falando de temas bíblicos e teológicos que edificarão a sua vida. E o nosso tema de hoje é o perigo de buscar sinais e maravilhas. Vivemos em uma era onde a busca por sinais e maravilhas tem se tornado cada vez mais comum. Muitos cristãos modernos anseiam por manifestações visíveis do poder de Deus, buscando confirmações extraordinárias da fé que professam. Essa busca, embora compreensível, pode desviar nossa atenção da suficiência das Escrituras e da obra completa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como discernir o que vem verdadeiramente de Deus e o que pode ser engano? Como equilibrar nossa fé entre a expectativa do sobrenatural e a firmeza da palavra de Deus? É crucial discernirmos a diferença entre a verdadeira obra de Deus e as armadilhas do diabo que podem nos afastar da verdade revelada nas páginas da Sagrada Escritura. Em Marcos, capítulo 16, versículo 17 ao 18, está escrito assim: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Para entendermos melhor essa passagem, é importante situar-nos na época em que Jesus proferiu essas palavras aos seus discípulos. Esses versículos nos remetem aos momentos finais do ministério terreno de Jesus, após a sua ressurreição e antes da sua ascensão ao céu. Ele reuniu os discípulos e deu-lhes instruções finais, incluindo a grande comissão de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nesse contexto, Jesus promete aos seus seguidores que sinais miraculosos acompanharão aqueles que crerem em seu nome. Esses sinais incluem a expulsão de demônios, a capacidade de falar novas línguas, a habilidade de pegar em serpentes sem serem prejudicados e a capacidade de curar os enfermos através da imposição de mãos. Esses sinais não apenas confirmavam a autoridade e o poder divino que acompanhavam a mensagem do Evangelho, mas também foram uma demonstração prática do reino de Deus manifestado na terra através dos discípulos de Jesus. Essas promessas não eram apenas vazias, mas uma garantia de que o Espírito Santo estaria com eles, capacitando-os para cumprir a missão que lhes fora confiada. À luz desse entendimento histórico, podemos ver como essas palavras de Jesus têm aplicação tanto naquele contexto específico quanto ao longo da história da Igreja, inspirando e encorajando os crentes a confiar no poder de Deus e a proclamar o Evangelho com ousadia e fé. Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, no início do versículo 17, diz assim: E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. É importante que você entenda que a prática de expulsão de demônios foi uma realidade durante o ministério de Jesus e dos apóstolos no Novo Testamento. Os relatos de expulsão de demônios demonstram o poder de Cristo sobre as forças espirituais malignas e serviram para autenticar a mensagem do Evangelho. Esses eventos não eram apenas demonstrações de poder, mas também evidências da autoridade divina investida nos apóstolos para estabelecer a igreja primitiva e confirmar a veracidade da mensagem cristã. No entanto, a necessidade específica e a frequência desses eventos diminuíram após a conclusão da era apostólica e a formação do cânon do Novo Testamento. Portanto, a expulsão de demônios foi um sinal poderoso do poder de Cristo e da autoridade apostólica na igreja no primeiro século. Esse dom não deve ser buscado como uma prática comum da igreja nos tempos modernos. As manifestações de expulsão de demônios que vemos em algumas denominações são falsas
principalmente porque esses eventos são raros e frequentemente não têm respaldo bíblico claro nos dias de hoje. De acordo com a visão de alguns teólogos como John MacArthur e R.C. Sproul, o dom apostólico de expulsar demônios cessou com os apóstolos no primeiro século da Igreja. Ou seja, não existem mais pessoas com esse dom. Portanto, a forma de lidar com manifestações demoníacas nos dias atuais, se ocorrerem, geralmente envolve a oração a Deus, pedindo misericórdia pela pessoa possuída e clamando ao Senhor para que repreenda o demônio, segundo a vontade de Deus. A autoridade apostólica para ordenar diretamente a um demônio que saia do corpo da pessoa possuída é vista como uma prática que pertence ao passado e ficou no período apostólico, não sendo uma prática aplicável nos dias de hoje. O versículo prossegue e diz: falarão novas línguas. O dom de línguas no Novo Testamento é algo específico e limitado àquela época. Esse dom envolvia a capacidade sobrenatural de falar línguas humanas reais e conhecidas por outros povos, que os falantes não tinham aprendido previamente. Esse fenômeno sobrenatural de falar uma língua estrangeira sem nunca ter estudado ela teria um propósito claro: confirmar a autenticidade da mensagem do Evangelho, tanto para os judeus quanto para os gentios durante o período apostólico. Era uma demonstração visível do poder de Deus e da aceitação da mensagem cristã por pessoas de diferentes culturas e idiomas. O dom de línguas praticado nas igrejas pentecostais, neopentecostais e carismáticas contemporâneas é totalmente diferente do fenômeno descrito no Novo Testamento. O uso atual das supostas línguas estranhas, ininteligíveis, ou seja, não relacionadas ao conhecimento humano e muitas vezes sem interpretação clara ou aplicação prática na vida da igreja, é o maior engano do século, que contribui para a propagação do falso evangelho. Após a conclusão da revelação bíblica e a formação do cânon do Novo Testamento, não há necessidade de continuidade desse dom específico para autenticar a mensagem cristã, pois as Sagradas Escrituras são suficientes como a única base necessária para a fé e prática cristã, destacando que o verdadeiro foco deve estar na compreensão e aplicação da palavra de Deus em vez de experiências pentecostais ou carismáticas não fundamentadas na Escritura. Os versículos prosseguem dizendo: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. A referência a serpentes e veneno é um simples exemplo de proteção divina extraordinária que Deus concedeu aos apóstolos para validarem sua missão e mensagem. Esses eventos são únicos e não é uma prática comum ou expectativa para todos os crentes da igreja. A continuidade do versículo é: e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Sobre a cura dos enfermos, é importante ressaltar que acredito piamente que Deus pode e de fato cura pessoas todos os dias. Mas há uma distinção entre os dons de cura específicos dos apóstolos e a oração pela cura hoje. Na era apostólica, os apóstolos possuíam dons específicos de cura que serviam para autenticar a mensagem do Evangelho. Após a era apostólica, vemos a cura como uma obra soberana de Deus, não um dom regular exercido por indivíduos. Ou seja, não existem mais pessoas com dom de cura, mas Deus faz esse milagre todos os dias, segundo a vontade dele, em resposta à oração da sua igreja. Ao refletirmos sobre os sinais e maravilhas na Bíblia, fica claro que eles tinham um propósito específico e limitado no tempo. A insistência em buscar sinais hoje pode nos levar ao engano, como evidenciado pelos milagres realizados pelos magos do Egito, em Êxodo capítulo 7, versículo 11 e 12. Os magos do Egito conseguiram transformar varas em serpentes. Eram milagres verdadeiros, porém feitos através do poder do diabo. Em Apocalipse 13 e em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8,
As Escrituras nos advertem sobre o perigo de buscar sinais, pois nos últimos dias o anticristo usará sinais e maravilhas para enganar. Isso nos mostra que nem todos os milagres são de Deus. Devemos ser cautelosos para não sermos enganados por sinais que não vêm de Deus. Jesus nos advertiu em Mateus capítulo 12, versículo 39, que uma geração má e adúltera pede um sinal. Devemos lembrar que a verdadeira fé cristã está firmemente enraizada na verdade das Escrituras e na obra redentora de Jesus Cristo. A verdadeira fé não deve depender de sinais visíveis, de maravilhas ou milagres, mas da confiança na palavra de Deus. Diante disso, eu encorajo você a buscar uma fé madura e com discernimento, fundamentado na palavra de Deus, e não em experiências espetaculares ou em sonhos, visões, revelações e milagres. Assim evitaremos os perigos do engano e permaneceremos firmes na verdade de Cristo, fortalecidos pela plena revelação de Deus nas Escrituras. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a afirmar nossa fé em Tua Palavra e na obra completa de Jesus Cristo. Dá-nos discernimento para não sermos enganados por sinais e maravilhas que não vêm de Ti. Que possamos buscar uma fé madura e sólida, fundamentada na verdade das Escrituras. Em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Bíblia e Teologia, um programa da Igreja Batista Reformada Cristo Vive de Guarulhos.